Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos. Estamos aqui para a gravação de mais um vídeo. Já faz algum tempo que eu não apareço por aqui. Graças a Deus o Senhor tem feito alguns movimentos assim na minha vida particular com relação ao ministério. Logo a gente vai estar trazendo algumas novidades aqui no canal. Hoje estaremos abordando esse assunto. Vou fazer um vídeo, um react, desse assunto, a qual você viu na capa. E é isso. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. É isso aí, meus irmãos. Esse praticamente é o primeiro vídeo do ano de 2024. Como eu disse aí na introdução, graças a Deus o Senhor tem nos atarefado aí na questão ministerial, a qual o Senhor nos tem entregado aí um ministério, de propagação do Evangelho, E é isso. No decorrer do ano aí a gente vai trazendo as novidades conforme elas forem acontecendo, mas hoje eu gostaria de tratar esse assunto com vocês, E eu já falei dessa pessoa aqui no canal, Se trata da Andressa Urati, que ela é uma pessoa conhecida aí no meio artístico, Vamos dizer assim. E em um outro contexto das coisas que estavam acontecendo naquela época, eu usei a passagem da mulher samaritana, a qual eu defendi que ela ainda não tinha bebido da água, porque se ela tivesse bebido da água que o Senhor propôs ali para a mulher samaritana, ela não voltaria a ter sede, Só que essa semana aqui ela foi entrevistada novamente pelo podcast do Vilela, Inteligência Limitada, um podcast bem conhecido, a qual ela deu algumas declarações a respeito da vida que ela decidiu levar agora e tal, uma vida polêmica, muitas pessoas dão pitaco. E assim, eu não estou aqui para falar sobre a pessoa dela. Só que em determinados momentos ali da entrevista, e tem um trecho que foi até um recorte, eu não assisti a entrevista inteira, mas baseado nesse recorte que eu vi, de algumas páginas até postaram esse recorte, que gerou uma certa polêmica no meio cristão, ela falando que se sentia salva, e ela cita alguns versículos, e eu queria analisar com vocês esses versículos para ver se realmente, será que ela está certa? Será que realmente o que ela diz é daquela forma? Então, eu vou colocar o vídeo dela aqui. O vídeo tem 6 minutos, mas a parte que é interessante aqui, ela tem 2 minutos e pouquinho. Eu vou pôr no notebook aqui, porque para não dar direitos autorais. Não sei se o áudio vai ficar bom, é a primeira vez que eu estou fazendo isso, então vamos lá, vamos analisar. Aí conforme eu for vendo a necessidade de pausar para a gente comentar, eu vou pausando. Vou fazer uma pergunta difícil, Andressa. E a parte da fé, como que você tá? Você acredita ainda? Na tua cabeça, como ficou isso daí? Eu acredito em Jesus. Em Deus, apenas. em Jesus. Apenas eu acredito em Jesus. Assim, eu sei que Ele perdoa pecados. Eu sei que Ele é vivo. Eu sei que foi Ele que me salvou. Eu sei que foi Ele que me deu uma segunda chance. E eu sei que quando eu morrer, Ele vai salvar minha alma do inferno. Ponto. Bom, nesse começo, ela fala sobre Jesus. Realmente, ela tem razão nisso que ela fala. Ele é o Salvador. Ele veio com esse propósito de salvar a humanidade, Ele veio para aqueles que precisavam ser reconectados com Deus, ou seja, todos, a humanidade inteira. E isso teve um custo, foi um decreto de Deus entregar o seu Filho unigênito, ou aliás, entregar a si mesmo
para a remissão de pecados, e nós sabemos qual foi o cenário da obra salvífica do Senhor, que foi morrer na cruz por amor de todos nós, para que nós pudéssemos nos declarar salvos a partir do momento que crermos e exercitamos a nossa fé, né, no Senhor. Porque não existe outro meio de salvação a não ser pela fé, a não ser pela fé em Cristo, de reconhecer que Ele é o único e suficiente Salvador nosso. Até aí, então, ela se declara uma pessoa salva, e eu não posso contestar isso, porque esse mérito é uma particularidade dela com Deus, né? Mas vamos ver mais adiante. Mesmo eu sendo pecadora, porque Ele morreu por mim. Sim. Sabe? Se você lê a Bíblia, você vê que tudo que não vem da fé é pecado. Opa. Então, tudo que não Vamos lá. vem da fé é pecado. Então, tudo é pecado. Então, se fosse por isso, todo mundo já estava condenado. Bom, ela fala, né? Aí que tá um ponto que eu gostaria de refletir com vocês. Ela fala que tudo que não vem da fé é pecado. E ela usa isso como respaldo para aprovar certas atitudes, certas escolhas aí que ela escolheu. No caso, me parece que agora ela é produtora de conteúdos eróticos, né, de conteúdos adultos. E vamos ver o que realmente o texto diz. Realmente existe um versículo que diz que tudo que não vem da fé, que não provém da fé, é pecado. Só que isso é uma parte de um versículo, não é nem o versículo todo. Só que para a gente entender esse versículo, você precisa analisar o contexto ao qual ele está inserido, que se encontra no livro de Romanos, no capítulo 14. E é um pouco extenso, eu não vou ler tudo, porque senão o vídeo vai ficar muito comprido. Mas vou usar por base somente o versículo que ela está falando, que está escrito assim, ó. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque ele não come por fé, pois tudo que não provém de fé é pecado. O apóstolo Paulo está falando aqui nesse capítulo 14, né, sobre o questionamento ali entre os judeus, né, os convertidos judeus, que ainda tem aquela pressão da lei e está naquele momento de transição e não sabe o que é abolido da lei, o que não é abolido da lei. Então ele entra em contestação, né, perguntando sobre comer carne é pecado, porque o judaísmo, né, a lei, a religião que eles seguiam ali até então, tinha certas limitações para comer certas coisas, né? A dieta deles é diferente, aonde eles fala que existe certos tipos de animais que não pode comer porque é impuro, inclusive a carne de porco é uma delas. E o apóstolo Paulo está instruindo aqui, né? Só que dentro desse contexto ele está falando para não julgar os irmãos que comem, e nem os irmãos que não comem julgar o que come. Tipo, ele está falando que fica a critério. O Senhor, o próprio Senhor Jesus fala para nós não tornar impuro aquilo que ele purificou. Ou seja, ele está falando aqui que não é pecado comer carne, né? Mas também não é pecado se privar de comer carne. Aí ela usa um pouco mais para frente, e a gente vai ver esse que está dentro do mesmo capítulo. Eu vou pôr o vídeo, e daí a hora que chegar nesse ponto a gente vai voltar em um versículo que está antes desse que ela menciona. Então, o apóstolo Paulo, que escreveu essa carta aos Romanos, ele está falando que ele está discutindo a questão de se pode ou não pode comer carne. Não tem nada a ver no contexto qual ela está inserindo, que é a vida que ela está levando agora. Fala também que a gente é salvo pela misericórdia de Deus, a graça de Deus.
Então é um presente que foi dado. O que é a graça, né? É um presente que foi dado. E Deus não tira o que ele dá. Então ele já deu. Todo aquele que crê vai ser salvo. Então assim, eu creio nisso. Eu creio que a partir do momento que... Realmente, a salvação é pela graça, é pela fé. A Bíblia fala que pela graça somos salvos e isso não vem de nós. É um dom de Deus, justamente para que nós não se ensoberbeça, para que nós não nos sentimos capazes de conquistar essa salvação por esforço próprio. Realmente, a salvação ela é de graça e quando ela fala que aquilo que Deus dá, ele não tira. Existe um grande debate teológico sobre perda de salvação, né? E esse não é o intuito do vídeo. Estamos analisando aqui a forma com que ela usa equivocadamente os versículos e as passagens bíblicas para respaldar o estilo de vida que ela adquiriu agora. Que eu morrer, quem vai me buscar é Jesus, mesmo sendo atriz de conteúdo adulto. Hoje não estou mais na prostituição, eu parei porque eu não preciso, mas se tiver que voltar eu volto, se eu sentir vontade eu volto, se eu tiver com tesão eu volto, entendeu? Então assim, nesse momento eu não quero, nessa fase da minha vida, eu estou muito bem assim trabalhando como criadora de conteúdo, pretendo trabalhar. Então, aqui, né, ela fala que ela se sente bem, ela não se sente acusada, e é esse ponto que eu vou voltar aqui no versículo. E o que ela está querendo dizer? Baseado nesse texto de Romanos 14, tem um trecho, a partir do versículo 21, diz assim: Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem alguma coisa que teu irmão tropece. Ou seja, se ofenda ou se enfraqueça. Em algumas versões está escrito assim, se comer ou beber carne escandaliza o teu irmão, então não coma, então não beba. Então, o que ele está falando aqui é que é bom não comer a carne se o teu irmão que julga que comer carne é pecado, mesmo que você julgue que não tenha problema, mas se você sabe que isso vai gerar um desconforto e um desânimo de fé naquela pessoa, então não faça. Por amor a ela. É essa proposta que o apóstolo Paulo está falando aqui no texto. Aí no 22, está escrito assim: Tu tens fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus? Feliz é aquele que não se condena em si mesmo nas coisas que aprova. Ela está interpretando, quando ela fala assim, eu não me sinto condenada, então minha consciência não me acusa, então eu sou livre para fazer, para praticar, para ser isso, para ser atriz de filmes adultos e tal. É uma interpretação muito contraditória com a proposta do Evangelho, porque o próprio apóstolo Paulo, um capítulo anterior, ele vai falar sobre isso. Mas vamos lá. O que ele está falando aqui é exatamente sobre a prática de comer ou não comer carne. Se você come e não vê problema e não se sente condenado por isso, é porque você já foi liberto do legalismo, você já foi liberto daquela lei que te acusava de que se você comesse carne, você ia para o inferno, ou seria impuro aos olhos de Deus, entendeu? Então, aí na sequência vem o versículo que ela cita no começo. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque ele não come por fé. Pois tudo que não provém de fé é pecado. E essa condenação, ela não é uma condenação eterna, uma condenação que vai lançar a pessoa no inferno. Ele está falando de uma crise de consciência, uma condenação na sua consciência, porque você não está comendo por fé. Você não tem fé de que aquilo o Senhor já não faz mais parte da lei de Deus, né? Que o legalismo judeu prega como meio de salvação, ou meio de purificação diante de Deus, não comer carne. Entende? O evangelho de Cristo, o evangelho que nós cristãos acreditamos, é aquele a qual o Senhor Jesus é o Senhor, é o centro conector de todas as coisas. O Antigo Testamento serve como sombra que nos trouxe o Messias, que é o Senhor, mas como base doutrinária,
como fonte de doutrina são os ensinamentos de Cristo e não as leis judaicas. Entende? Então vamos lá. Trabalhar durante 4 anos. Para você. Minha mente não me acusa. Você ora para Deus? Oro para Deus, eu falo com ele 24 horas. Você só perdeu a parte da religiosidade. Religiosidade, exatamente. Aí o Vilela fala, né? Ah, você só perdeu a parte da religiosidade, então. Você não é mais religiosa. E ela fala, né? E inclusive eu ministrei na igreja a última ministração que eu fiz, resumidamente é acerca disso, sobre essa religiosidade. Nós sabemos que é um termo muito comum hoje usar, de tipo, fulano é religioso, né? Isso aí que você tá falando é religiosidade, irmão. Sabe? Nós não somos legalistas, nós não seguimos a lei, nós não achamos que o nosso cumprimento de dogmas, de comportamentos nos garanta a salvação, porque a salvação, ela já foi falada nesse vídeo aqui, ela é por meio da fé, ela não é por meio de nenhum esforço meu e seu, é mediante a fé de acreditar em Cristo e tê-lo como redentor dos nossos pecados. Por quê? A palavra religião, ela deriva do latim. E o significado dela é religare, reconectar. Se você pegar a história do pecado original, eu vou tentar ser breve aqui. Adão pecou, conhecemos a história de Adão e Eva. Pecou, então através de Adão toda a humanidade, toda a sua descendência foi contaminada por esse pecado que está impregnado no nosso DNA, a nossa tendência pecaminosa, a tendência de ceder os prazeres da nossa carne, a tendência de não pender para as coisas de Deus, as coisas do Espírito. Isso vem desse pecado que está impregnado em nós. Nascemos com ele. Não adquirimos ele durante a nossa vida. Nós nascemos com ele. E esse pecado nos desconectou de Deus. E através de Cristo, nós fomos reconectados. Né? Não existe nenhum outro caminho. O Senhor fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o único mediador entre Deus e o homem. É Jesus Cristo, o homem. Ele fez o papel da religião, que é o religamento do homem com Deus. Então nós fomos religados a Deus através de Cristo. Então, existe sim uma religião pura e verdadeira, e ela não é criada por homens, ela é uma pessoa, ela é Jesus Cristo. No livro de Tiago vai falar assim que a verdadeira religião é cuidar das viúvas e dos órfãos. O Senhor Jesus fala que o que fizerdes a um dos meus pequeninos, a mim fizeste. Ou seja, é Ele. Ele é a pessoa. Ele é o centro conector. Jesus é o Senhor. Jesus é a nossa religião. Então quando alguém perguntar para mim, você é religioso? Eu vou falar sim. Mas a minha religião não é A, B e C. Minha religião é Jesus Cristo. Amém? Então vamos lá. Então, assim, ajuda as pessoas. A galera acha que é a mesma coisa e não é, né? Eu ajudo as pessoas como eu posso, sabe? Então, assim, o meu dízimo eu separo, mas eu ajudo a minha família, ajudo minha mãe, ajudo meu irmão, ajudo os meus familiares, ajudo às vezes as pessoas na internet. Então, assim, faço bem quando ninguém tá olhando. Então, eu acho que isso, sabe? É você ser uma pessoa boa e você ajudar como você pode. É o que eu tenho feito, é o que eu ensinei pra ele também. E Deus tem nos abençoado muito. Então, assim, sou muito grata a Deus por tudo que a gente conquistou, tudo que a gente tem. Foi Ele. Isso que eu te mostrei pra mim é um milagre, tá? Isso que eu te mostrei de números é um milagre. É absurdo. É Deus. Não tem explicação. Eu sei que muita gente agora que tá no chat e tal deve estar falando, mas como pode ser Deus se é prostituição? É muito complicado, né, Lene? Porque, cara, ao mesmo tempo que Jesus, ele andou com prostituta, mas ao mesmo tempo ele falava, vai e não peque mais. Então,
É difícil, né, a gente saber. Eu acho que vale o que tá no teu coração e o que você sente, né? Eu acredito assim, ó, que o que não me condena tá tranquilo. A minha mente não me condena. Então, se a minha mente não me condena, Deus não tá me condenando. Eu acredito no perdão de pecados, entende? Então, assim, porque vai não peques mais, mas tu peca no pensamento, peca numa atitude, sabe? Então, assim, pra mim é um trabalho. Ponto. Eu não... Bom, até aqui que a gente vai analisar, depois ela vai entrar em outros contextos e tal, mas assim, ela fala ali que ela dá o dízimo, que ela está sendo abençoada por Deus e tal, né? É complicado, irmãos, porque assim, ó, a palavra de Deus, o próprio apóstolo Paulo, ele vai falar no livro de Romanos, no mesmo livro que ela usou para respaldar, no capítulo 1, no capítulo 1, do 29 ao 32, ele vai falar assim, ó, o que o apóstolo Paulo fala. Portanto, tendo conhecido Deus, não glorificaram como Deus, nem foram agradecidos, mas se tornaram vãos em suas imaginações, e o seu coração insensato se obscureceu. Professando-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível por uma imagem feita à semelhança do homem corruptível, de aves, de quadrúpedes, de répteis. Portanto, Deus também os entregou à imundície por meio das luxúrias de seus próprios corações, para desonrarem seus próprios corpos entre si, os quais mudaram a verdade de Deus em mentira, e adoraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é abençoado para sempre. Amém. Por esta causa, Deus os entregou a afeições vis, porque até as mulheres mudaram o uso natural, aquele que é contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua luxúria uns para com os outros, homens com homens, praticando o que é indecente, recebendo em si mesmo a recompensa adequada do seu erro. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? Que por causa da idolatria do povo daquele tempo, e isso se aplica a nós hoje, o próprio Deus, né? O próprio Deus, como diz o versículo 4, portanto Deus também os entregou. Deus entregou. Como que eu posso explicar isso? O homem ele se corrompeu tanto de pecado que Deus imputou mais pecado a eles. Deus os entregou. É como você abriu mão. Então, toda essa ignorância, quando ele fala assim que parecendo sábios se fazendo de sábios, né, se tornaram loucos, ó, professando-se sábios, tornaram-se loucos, é isso que ela está fazendo. Ela está passando uma visão de que ela tem a sabedoria, mas ela está passando por louca. Porque o próprio apóstolo Paulo está falando que o Senhor entregou as imundícias, que são essas práticas sexuais ilícitas. 1 Coríntios 6, o próprio apóstolo Paulo escreveu também. 1 Coríntios 6, os versículos 18 ao 20, vai dizer assim, ó: fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete está fora do corpo, mas o que comete fornicação peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que está em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Porque fostes comprado por um preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais são de Deus. Não tem lógica, irmãos, eu fazer certas práticas e aí só porque a minha consciência não condena, eu achar que Deus não está me condenando. Porque o mesmo ministro que escreveu Romanos, escreveu Coríntios. E ele pregou. E para finalizar o vídeo, em Romanos capítulo 13, que é um capítulo anterior ao qual ela usou como respaldo aí,
no versículo 13, Romanos 13 vai dizer assim, ó: e nós caminhamos honestamente de dia, não em tumultos, nem em embriaguez, nem em orgias, nem em devassidão, nem em contendas e inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não façam provisão para a carne, para cumprir suas cobiças. Como é que uma pessoa que acabou de falar, porque a sequência do capítulo 13 é o 14, onde ela cita lá que tudo que não tem fé é pecado, né? Pois tudo que não provém de fé é pecado. E respalda a nova vida dela. Como é que uma pessoa acabou de falar para eles se preservarem dessas coisas, da fornicação? O que é a fornicação? Ela é diferente do adultério. O adultério é quando a pessoa ela é casada e ela tem um relacionamento com outra pessoa fora do casamento. Já a fornicação é essa vida de a pessoa não tem compromisso com ninguém e vive tendo contato sexual com todo mundo, e é o que ela está vivendo e a Bíblia está condenando. Então, não vou entrar no critério de salvação a qual ela fala ali, mas ela também não pode usar a palavra de Deus para respaldar e para influenciar pessoas. Ela não pode distorcer a palavra de Deus para influenciar pessoas a seguir o mesmo caminho que ela e achar que está tudo bem perante o Senhor, que não está, irmãos. Esse cuidado nós devemos ter. Eu não tenho nada contra ela, assim, conheço ela assim como muitos conhecem da mídia, das polêmicas, né, de tudo que aconteceu aí na vida dela, a gente sabe. E ela é livre para fazer o que ela quiser, ela tem o direito de fazer o que ela quiser da vida dela, de ter as atitudes que ela quiser na vida dela, ninguém pode se intrometer com relação a isso. Mas a defesa que eu faço aqui, através desse vídeo, é que ela não pode. No meu entendimento, ninguém pode usar a palavra de Deus de uma forma distorcida. Infelizmente isso acontece muito nos dias de hoje, distorcer a palavra para respaldar erros, né? Para respaldar atitudes erradas a qual a própria Bíblia condena. Amém, meus irmãos? Então que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a vida dela, que o Senhor possa verdadeiramente, como eu disse no outro vídeo que eu fiz anterior sobre ela, que o Senhor possa amolecer o coração dela, que o Senhor possa entrar de verdade com o espírito de conversão, né? Convencer ela, que o Espírito Santo possa convencer ela, que ela possa se arrepender um dia de tudo isso que ela está vivendo e voltar aos caminhos do Senhor, beber verdadeiramente da água que é Jesus Cristo, e assim viver uma vida íntegra e correta diante de Deus. Diante dos homens, eu não tenho o que falar da vida dela, não sou juiz, mas perante Deus a gente deseja que ela tome um rumo, um norte na vida, e que Jesus Cristo abençoe ela e abençoe a sua vida. E é isso, irmãos. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.